bom dia! Tá começando de Mãe para Mãe desse domingo e hoje nosso programa tá muito especial, ainda mais especial, né? Nós vamos falar em primeiro lugar sobre como organizar as beliches dentro dos quartos das crianças. Sabia que nem é tão fácil assim pesquisar uma beliche, colocar, adequar o espaço que você tem, e ela tem muito mais funcionalidades do que apenas a criança dormir ou com o irmãozinho ou enfim. Tem muitas opções, né? São 2, 3 beliches e muitas funcionalidades que Raíssa Lima traz pra gente agora no quadro Tem Criança em Casa. As beliches têm se renovado a cada dia. Antigamente, elas eram utilizadas somente para otimizar espaço. Hoje, elas são procuradas também pela sua estética e por suas várias utilidades. É comum hoje em dia você ver filhos únicos utilizarem a beliche, até porque na parte de cima você pode usar para dormir e na parte de baixo para outras atividades. É variável a sua utilização, depende muito do gosto e necessidade de cada criança. As beliches que possuem espaço para a criança fazer a lição de casa ou utilizar o computador são ótimas opções quando se trata de quartos pequenos, pois unem o útil ao agradável. Ao possibilitar um local próprio para os estudos, seu uso acaba permitindo que a criança tenha mais espaço livre para desenvolver outras atividades em seu quarto. Para irmãos, a beliche pode ajudar na convivência entre eles e fazer com que eles possam dividir o espaço desde pequenos. Mas não fica por aí. Adultos também utilizam a beliche, muitas vezes por falta de espaço. Existem alguns cuidados específicos na escolha da beliche ideal. Confira. As alturas, largura e profundidade devem ser compatíveis com o lugar em que vai ocupar. Os materiais de acabamento escolhidos podem ser, ao mesmo tempo, resistentes, aconchegantes e belos. O design da cama também é um diferencial que agrega charme ao ambiente. Por último, mas não menos importante, é preciso considerar a idade e o comportamento da criança por uma questão de segurança. As beliches atuais, elas chamam muita atenção das crianças, pois elas possuem desde castelos a escorregadores. Se você tem medo da criança enjoar rápido, você pode escolher modelos cleans e sem muitas cores. As beliches são encontradas em sua maioria de madeira e metal. Por isso, na hora da compra, fique atento na escolha do material, para que ele possa ser resistente e esteticamente agradável. Hoje em dia, temos modelos resistentes e duráveis em MDP e MDF, materiais que recebem pintura e revestimentos na madeira. O metal também é resistente e suporta mais peso. Contudo, as opções para tais modelos não são tão diversas e esteticamente agradáveis quanto os de madeira. E não para por aí. Vocês já viram beliche de gesso? Pois é, essa semana eu vi nas redes sociais um pai, que é gesseiro, que fez uma beliche para suas 2 filhas. Confira nas fotos. Você tinha dúvida no uso da beliche? Então agora, depois dessas dicas, explicações e imagens inspiradoras, corre para escolher o seu estilo e abuse da criatividade. Muito legal, gostei muito de saber, de conhecer também desse universo. Não conhecia muita coisa que a Raíssa falou aí. E essa questão da versatilidade, de poder personalizar, né? Muito interessante. Bom, agora o De Mãe para Mãe também vai entrar no assunto do momento que tem causado, né, muita preocupação, uma preocupação necessária. Reforçamos aquilo que falamos no domingo passado, não há motivo para pânico, mas as preocupações devidas são com certeza essenciais, né? Porém, com esse isolamento social, com a questão de você estar muito tempo em casa, é preciso cuidar da saúde mental, tanto a nossa, dos pais, dos adultos, quanto dos filhos também. E para isso eu vou conversar e conversei em uma entrevista com o psicólogo Rui Cruz, da Secretaria de Saúde, que fala mais pra gente como é possível manter a saúde mental nesse tempo de crise. Bom, e a gente recebe hoje aqui no De Mãe para Mãe o Rui Cruz, psicólogo da Secretaria de Estado da Saúde, que hoje trabalha com prevenção em saúde mental, para conversar com a gente sobre como cuidar da saúde mental nessa época de isolamento social. Rui, seja bem-vindo ao De Mãe para Mãe. É um prazer estar aqui e falar de um tema que se tornou tão importante porque nos colocou a novos hábitos. E é bom lembrar que esses hábitos é um caráter de prevenção, e prevenção no caso do cuidado. Cuidado tanto com a família, mas cuidado com a sociedade. Então, dessa forma, a gente tem que entender
que o isolamento social não é confinamento e também não deve ser solidão. A ideia é que durante esse período as pessoas possam continuar seus hábitos, aqueles hábitos da escola, do trabalho, mas entendendo que é uma oportunidade de estreitar os vínculos afetivos e também fazer com que cada sujeito, seja ele criança, adolescente, adulto, idoso, consiga absorver as informações compatíveis ao seu entendimento. É uma oportunidade também de compartilhar e é isso que a gente tem que valorizar. Bom, Rui, e a gente percebe que as mães, especialmente, ficam muito mais apavoradas por causa desse medo, né? Além de ser um vírus novo, tem a questão do H1N1 também e as crianças estarem muito vulneráveis, né, a esse vírus. Mas aí também acontece que as mães, eu me incluo, começam a ficar muito tempo em informações, televisão, internet. E a minha pergunta para você é: como cuidar da saúde mental nessa fase, nesse momento de crise? Saber selecionar as informações que estão sendo colocadas à disposição. Existem algumas informações que não são verídicas e não estão saindo, tendo como fonte os órgãos de controle, em especial, no caso, o Ministério da Saúde, a Secretaria de Estado de Saúde. Então, é interessante também escolher um momento para ter essas informações e esperar com que essas informações elas sejam confirmadas. Também é interessante, como eu já falei, fazer com que se preste atenção em como comunicar, em como falar isso para as outras pessoas. Tentar também não entrar em pânico, porque é possível que a ansiedade, que a obsessão ou então o pensamento por higienização possa prejudicar e alterar os comportamentos interpessoais dentro de casa. Parece brincadeira, mas a casa significa o quê? O lugar de moradia, o lar. Então muitas dessas pessoas, mães, pais, crianças e idosos, passam um período fora e só se encontram no período da noite ou então nos horários da refeição. É interessante fazer um pacto de paz, fazer um jure-jure, por exemplo, e combinar que aquele momento é um momento especial, é um momento onde as pessoas têm que se manter calmos e colaborarem. Quem sabe criar novos hábitos, por exemplo, como brincar com as crianças, por exemplo, como compartilhar as atividades da casa, orientar sobre a higienização e também fazer com que esse momento seja proveitoso para que se perceba, se converse, se fale de outros temas importantes para a prevenção. Perfeito. Rui, uma outra questão também que a gente quer levantar aqui: como lidar, como que as pessoas que têm em casa, pessoas que já diariamente na sua vida normal já têm um transtorno psíquico ou já são mais frágeis, já são mais vulneráveis por conta de alguma questão de saúde mental e estão vendo essa movimentação toda diferente. Como lidar com essas pessoas? Qual é a orientação mais certa? A orientação geral que está sendo repassada é que as pessoas só saem de casa se estiverem realmente apresentando os sintomas. É bom lembrar que qualquer pessoa que já faça um tratamento de sofrimento psíquico ou que já tenha características que remetem a uma doença, por exemplo, mental, que elas possam continuar seu tratamento, respeitando a rotina de horários e também entenderem que estar nessa situação é algo temporário e buscar a assistência do seu médico, no caso, psiquiatra e também dos psicólogos. É bom lembrar que existem outros canais de saúde emocional que devem ser buscados. Eu cito, por exemplo, o número 188 do CVV, que está disponível 24 horas. Mas é bom lembrar que o calor humano, na verdade, não precisa do toque, precisa da atenção, precisa da colaboração. E esse momento que está todo mundo em casa, em comunhão, é oportuno para que as pessoas possam sim conversar e trocar ideias do que elas estão vivenciando. Por exemplo, o que convidar para fazer coisas diferentes, o que nós vamos brincar agora, o que podemos fazer aqui para ajudar na higienização, na rotina de casa, conversar sobre a vida, sobre os laços afetivos. Uma das sugestões é utilizar jogos de tabuleiro, a pintura, criar, por exemplo, dentro dos objetos que existem, criar maneiras de interagir, jogar ludo, dominó, fazer brinquedos, por exemplo, aviãozinho, pinturas, fazer algo que possa remeter aos laços afetivos da interação. Por exemplo, eu estava mencionando, fazer a árvore da sua família,
fazer com que cada um possa ensinar ao outro o que sabe. As crianças têm muito para ensinar, as crianças têm muito a compartilhar, os idosos têm a sua experiência para dar, e os adultos têm que largar os objetos eletrônicos e começar a dar atenção, da mesma forma que é um risco entregar celulares, tablets para as crianças e fazer com que elas se vinculem muito mais a aparelhos do que as pessoas. Rui, muito obrigada por somar, que contribuiu muito com a gente, esclareceu muito. Espero que tenha sido esclarecedor para você o tanto quanto foi para mim. Obrigada à Secretaria de Estado da Saúde também, sempre somando aqui no De Mãe para Mãe, trazendo fontes muito esclarecedoras, muito capacitadas para todos esses temas. Viu? Não tem aperto de mão, né? Mas tem aquele cumprimento do Covid-19. Eu acho que é uma fase, gente, que na verdade vai aprender quem quiser aprender, né? Sobre empatia, sobre se colocar no lugar do outro, sobre a responsabilidade social que envolve tudo isso, né? É importante entender que todos nós estamos juntos, sempre focando na prevenção em todas as áreas. E vai passar, né? Exatamente. Bom, recado dado, então vamos reforçar, redobrar os cuidados de higiene, os cuidados que a gente precisa ter normalmente, né? Mas também vamos cuidar da gente pra gente, enfim, poder cuidar dos outros, né? E no próximo bloco a gente vai trazer uma ideia de sustentabilidade que pode aliar a decoração da sua casa e também a papelaria personalizada. A gente volta já já. Estamos de volta e vamos mudar completamente de assunto. Você já está percebendo que tem coisa diferente aqui, né? Então, estou trazendo agora de Mãe para Mãe uma ideia muito legal que envolve sustentabilidade. Quem me acompanha sabe que eu levanto mesmo essa bandeira, ainda muito longe de chegar no nível que eu quero, mas levanto de alguma maneira. E trouxe aqui hoje no De Mãe para Mãe o Thalisson Barsotti, que tem hoje um trabalho especializado e muito interessante nesse nicho do sustentável, né, Thalisson? Seja bem-vindo ao De Mãe para Mãe. Muito obrigado. Obrigado a todos aí, essa oportunidade de estar divulgando esse trabalho tão incrível. É um trabalho aí que tem sido se desenvolvido aí desde 2017 e a cada dia nós tentamos aí inovar sempre com coisas bem originais, coisas que impensadas até e de uma maneira simples, que impacte o nosso cliente. Vamos explicar o que são essas coisas, essa inovação. Por exemplo, tem aqui uma caixinha, uma luminária, é uma luminária do Corinthians, tá, Tatiana Galli? Pra que você já saiba, já vire cliente. Mas essa luminária aqui parece MDF, mas na verdade isso aqui é papel, né? É um papel reprocessado. Como que funciona? Na verdade foi uma fábrica que ela fica no Paraná. E é um papel que, juntando vários tipos de papéis, eles reciclam e ele é tão resistente quanto o MDF, só não a durabilidade. Sim, no caso a gente já trabalhando com papel, você olha esse tipo de luminária, acha que é algo de metal, mas também é papel. Sim, papel. Como que é poder trabalhar com algo que hoje você está empreendendo, mas também está cumprindo a sua responsabilidade social? Olha, hoje tudo surgiu na base da curiosidade. Então, como eu sempre fui um cara curioso e eu sempre gostei de criar algumas coisas, então vasculhando a internet, eu vi algumas ideias interessantes e surgiu a ideia de fazer algumas coisas de papelaria. E depois, quando eu descobri esse papel, que é o papel roller, eu fui começando a criar essas peças. Então desde então foi uma coisa que foi dando certo. E estamos aí até hoje. Legal, vocês têm muitas opções de luminária, mas também tem a parte de papelaria personalizada. Exatamente, papelaria, embalagens, lembrancinhas para casamentos, aniversários, enfim. E eu tô vendo ali também as sacolas que substituem as sacolas plásticas, né, Thalisson? Na verdade é um assunto bem alta, porque a quantidade de embalagens plásticas ainda é muito grande e poucas pessoas ainda não dão uma certa credibilidade para essas embalagens de papel. Então, qual é a ideia da Barsotti? A Barsotti quer também participar desse projeto para eliminar essas embalagens de plástico. Então, utilizando assim um papel, porque o papel a gente sabe que pode ser reprocessado várias e várias vezes. Hoje, você trabalhando com isso,
como que você enxerga essa questão da sustentabilidade no nosso país mesmo? A gente ainda está longe, né, de ser uma referência nessa questão da própria responsabilidade ambiental. A gente trabalha aqui conversando muito com mães. Então a mãe hoje ela tem essa responsabilidade de passar para o filho, independentemente da idade, né, essa consciência. Você acredita que isso faz a diferença na hora até da escolha profissional? É muito interessante porque as mães hoje ela têm uma grande oportunidade de conversar com os filhos desde pequeno, porque como nós hoje já viemos de uma criação, então tem coisas, tem vícios lá atrás que a gente via mesmo antes de existirmos. Então essa responsabilidade eu fico feliz de fazer parte dessa atitude, porque assim as gerações que vêm, se há uma conscientização, se há uma mudança de hábitos. Thalisson, se você fosse assim definir assim, a principal missão da Bassotti hoje, qual seria? A principal missão é fazer parte e combater a utilização de embalagens plásticas e também trazer a questão da sustentabilidade sempre. Perfeito. Muito obrigada, volte sempre ao De Mãe para Mãe. Obrigado. Bom, e no próximo bloco tem Flávia Batista trazendo dicas de organização do closet, mas de uma forma funcional, para você nunca mais achar que está faltando roupa no seu guarda-roupa. Não saia daí. Estamos de volta e eu tenho uma pergunta. Você já se sentiu perdida na hora de sair de casa, na hora de preparar assim, um look e pensar, eu não tenho roupa, eu não sei cadê minha roupa, não sei, gente, eu já senti isso várias vezes e eu tenho certeza que muita gente que está ouvindo também. Mas a Flávia preparou uma dica especial de como organizar as roupas para a gente sempre ter noção do que a gente tem e de como a gente pode combinar essas roupas para estar sempre ali, igual ela, igual a gente vê a nossa diva. Ela separou, achei muito legal, você confere agora. No comecinho do ano eu dei umas dicas lá no Instagram do De Mãe para Mãe. Inclusive, se você ainda não segue, pega rapidinho aí o celular e procura @De Mãe para Mãe SLZ. Pois bem, eu compartilhei dicas para quem tem em 2020 como uma das metas se vestir melhor. Se você tá nessa vibe também, me acompanhe aqui porque hoje eu trago mais diquinhas maravilhosas. Eu sempre trago dicas práticas aqui porque eu sei que assim como eu, vocês também têm uma vida corrida, tem que lidar com filhos, família, casa, tudo mais. E às vezes a gente até quer se arrumar, mas a correria do dia a dia não deixa. Mas já parou para pensar que se você investir no item organização, sua vida pode ficar muito mais fácil, inclusive na hora de se vestir? Como o seu closet está organizado? Olha eu entrando aqui no território da Raíssa, mas é por uma boa causa. Essa dica faz muita diferença. Organize suas roupas da forma que seja mais prático no seu dia a dia encontrar aquilo que você mais precisa. Por exemplo, se você trabalha em um ambiente mais formal, você pode organizar suas blusas sociais, blazers e calças, todas em um mesmo local do seu guarda-roupa. Assim, quando você precisar sair para trabalhar, por exemplo, você não vai perder tempo escolhendo roupa, procurando onde está aquela calça, onde está aquele blazer que combina com aquela blusa. No meu caso, que uso muito camisetas e calças de estilos variados, no meu closet eu deixo todas as camisetas em cabides bem à vista e as calças ficam empilhadas. Daí eu só vou tirando o que vou usar no dia. E para fechar minhas dicas de hoje, eu quero compartilhar com vocês uma ferramenta que pode estar sempre à sua mão e lhe ajudar na hora de se vestir. Sabia que existem apps que ajudam você a se vestir melhor? Nesses aplicativos, você fotografa suas principais peças e eles sugerem combinações que ficam legais. Outros, você consegue receber opiniões de pessoas sobre como deveria usar cada peça do seu guarda-roupa. Eu confesso que, embora eu conheça vários aplicativos com esse fim, eu acabei escolhendo uma rede social, que é o Pinterest, para organizar o meu guarda-roupa. Vocês conhecem? O aplicativo é um grande catálogo de ideias, no caso, imagens, vídeos e infográficos sobre tudo que vocês podem imaginar. Aí, eu filtro inspirações relativas à moda, que sejam parecidas com peças que eu tenho no meu closet, e quando estou sem inspiração, corro lá e sempre encontro um look bacana para usar. 3, 2, 1. Viram aí como há outros truques que você pode usar, muito além de combinar roupas, calçados e acessórios para se vestir bem e se sentir mais bela?
Eu espero que vocês tenham gostado das dicas e aproveito para deixar a sugestão aqui. Em tempos de isolamento, que a gente precisa ficar em casa, aproveita para dar uma olhadinha a mais aí no seu closet e organizar seus looks de acordo com as dicas que eu dei hoje. Até mais! Curti muito, Flávia. Muito obrigada. E ideia, gente, assim, soluções práticas mesmo que dá para fazer em qualquer guarda-roupa, né? Você não precisa ter um closet para fazer, mas que dá para incrementar em casa e manter as coisas organizadas para a gente ter a moda ali sempre à mão, né? Bom, e agora a Raíssa Lima vai voltar com um recadinho para você. Você já sofreu aquele típico acidente de prender o dedo na porta? Pois é, isso pode ser resolvido com algumas soluções simples de projeto. Aqui na Reveste você encontra vários estilos de portas que podem te ajudar. Você encontra, por exemplo, 2 tipos. Uma porta que não tem trilho na parte de baixo e pode te ajudar com a estética do seu projeto. Outro modelo são portas com amortecimentos, que podem também evitar acidentes com você e com as suas crianças. Você encontra tudo isso aqui na Reveste. A loja fica localizada na Jerônimo de Albuquerque, número 1000, Angelim. Tá terminando de Mãe para Mãe desse domingo, foi um prazer estar mais uma vez aqui com você e vamos seguir as recomendações, né? Vamos sair de casa só se for realmente necessário e aproveitar esse tempo, gente, da melhor maneira possível. Tudo que Deus faz é bom, né? E a gente precisa entender que existem fases e essa fase também vai passar. Te espero no próximo domingo. Tchau, tchau!